nesse mesmo contexto. Quando Pedro escreve essa carta aos seus irmãos que estão dispersos, que são forasteiros, né, ali na Ásia Menor, naquele contexto do Império Romano, né, o contexto ali é de total desordem na vida deles. Porque foram dispersos, foram expulsos de onde eles estavam e se dispersaram para salvar suas próprias vidas. Da perseguição dos judeus, da perseguição dos gentios, da perseguição do Império Romano. Os próprios judeus, que Pedro escreve essa carta para os judeus cristãos, foram dispersos dessa forma. E chegaram a lugares que nunca imaginavam que iam chegar. Imagine isso, você ser expulso da sua nação, numa perseguição religiosa, e chegar em outra nação sem qualquer amparo, qualquer conhecimento, sem amizade, sem qualquer segurança alguma. Então Pedro escreve a sua primeira carta e a sua segunda carta para sustentar, para trazer esperança, né, para a igreja daquele contexto, para aqueles irmãos daquele contexto, para que eles continuem firmes na fé. Outro ponto interessante é que a gente não tem ideia de quanta gente apostatou do Senhor devido a essa perseguição, devido a essa dispersão. Muitos negaram a Cristo para não saírem, para não deixarem os seus lugares, os seus parentes e amigos e família. Outros não, outros foram mais fiéis e firmes, né? E tiveram que fugir, correr, ir embora. E deixaram tudo para trás. A gente não sabe o que é isso. Mas a gente vê em nossos dias, irmãos, uma outra forma de perseguição, uma coisa mais não tão física, né, em nosso contexto, mas moral, ética, cultural. A gente não sabe mais o que fazer nessa situação. Nós estamos impotentes diante disso, do que está acontecendo aí. E só há uma maneira, irmão, da gente enfrentar essa realidade aí, sem vacilar, sem desfalecer, mas continuar firme, caminhando firme, testemunhando o Evangelho de Cristo, contra tudo isso que está aí fora. O único modo é o fortalecer da nossa fé, da nossa maturidade cristã. É isso que Pedro está aqui trazendo para a igreja. E é isso que nós vamos ver aqui no capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. Então Pedro diz assim, na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Aqui é o foco dele, no verso 2. Quer dizer, tudo aqui é importante, mas o que fazer quando você se despojar disso? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então aqui tem um propósito aqui bem... Dois propósitos aqui, tem dois paras aqui, dois propósitos. Crescimento e salvação. O verso 3. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Entender a Tua palavra para que ela nos fortifique, nos dê esperança, nos traga alegria e consolo diante da realidade que nós estamos vivendo. É como tudo que você fala na grande tribulação. Nós já estamos neles. Cada dia que passa, o cerco vai se apertando ao nosso redor. E a nossa alegria, Senhor, ao esse cerco se apertar, é o Senhor que chega, é o Senhor que aponta, que vem para socorrer a tua igreja. Tu és a nossa esperança, Senhor. Agora, Senhor, ajuda-nos a entender e aplicar ao nosso coração a tua palavra, renovando a nossa alegria, nosso ânimo, a nossa fé, a nossa maturidade no Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, como de praxe, eu vou trazer aqui uma introdução. A minha introdução vai ser uma introdução contextual, em cima do texto aqui, né? E depois vamos entrar aqui nos versos, verso a verso, verso 1, verso 2, verso 3. Então nós vamos dividir a nossa exposição dessa maneira. A introdução contextual, os versos 1, 2 e 3 e a conclusão final. Então vamos dar início aqui à nossa exposição. O tema da nossa exposição é crescer na maturidade cristã no tempo da peregrinação. Esse é o desafio aqui que Pedro lança para a igreja e motiva aqueles crentes daquele contexto, né, a crescer na maturidade cristã. Então vamos aqui à nossa introdução.
No início desta epístola, Pedro revela que seus destinatários são os eleitos forasteiros da dispersão na Ásia Menor. Está no capítulo 1. Em seguida, ele revela que Deus elege e regenera seu povo por meio do sacrifício de Cristo para a obediência à sua palavra. Ele aponta nesse contexto, no contexto do capítulo 1, duas condutas cristãs diante da realidade da peregrinação provocada pela perseguição do Império Romano. Ele fala a primeira conduta é a sobriedade, ser sóbrio, estar em juízo perfeito para julgar, segundo as Escrituras, a realidade em que estão vivendo e envolvidos. A mesma aplicação para mim e para a sua vida. Sobriedade nesse contexto que estamos vivendo, ser sóbrio. Mas quem vai me dar sobriedade? A palavra de Deus. Ela vai ser a minha vara para julgar as coisas. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que a sociedade pensa, não é o que fulano pensa, não são aqueles que fazem a internet que vão definir o modo de pensar, mas é a Escritura. E a segunda atitude é esperar no Evangelho de Cristo até a segunda vinda. Então, o que vai me trazer sobriedade é a minha esperança no Evangelho de Cristo. Ele vai fortalecer e me dar sobriedade. No capítulo 1, há quatro imperativos. Imperativo é uma ordem, né, de Deus para o seu povo. Primeira, está no verso 13, esperai. A segunda, no verso 15, tornai-vos. A terceira, no verso 16, sede. E a quarta, no verso 17, portai-vos. Que apontam para a conduta da igreja no tempo da peregrinação. A igreja deve esperar no Senhor, tornar-se santo, ser santo e se portar com santidade no tempo dessa peregrinação, no tempo dessa provação. O apóstolo Pedro encerra o capítulo 1 fundamentando sua exortação, afirmando que eles estão sendo edificados pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo no verso 25. Ora, diz o verso 25 do capítulo 1, esta é a palavra que vos foi evangelizada, que vos foi pregada, a boa nova que vocês receberam. Então, Pedro inicia o capítulo 2, exortando seus leitores a se despojarem das condutas mundanas que dominavam o contexto social, e o modo de fazer isto era buscar ardentemente o crescimento espiritual ou a maturidade cristã. Então, ele inicia o capítulo 2 exortando a esses irmãos a fazerem isso. Vejamos o que os versos 1 a 3 do capítulo 2 nos ensinam. Primeiro, no verso 1, despojamento das atitudes mundanas. Ele começa assim, despojando-vos, não é isso? Então, vamos ver o que é isso aqui. O que ele está dizendo aos seus leitores com esse despojando-vos? Ele está dizendo que eles foram regenerados da culta maneira de viver. Então, tirar as velhas roupas e se vestir com roupas novas é uma atitude que demonstra a maturidade cristã. Isto é, despojar-se das atitudes mundanas que governavam suas vidas e se vestir do Evangelho da graça de Cristo. Isso é uma atitude que demonstra a maturidade cristã. O verbo despojar tem significados interessantes. Eu vou trazer aqui pelo menos 3. O primeiro, no contexto militar, é usado para tirar do militar todas as suas condecorações quando esse militar quebra as regras militares. Ele é despojado, ele é em público, ele é fardado, é arrancado todos os botões, todas as suas medalhas de honra, ele perde tudo isso. Ele foi despojado por causa das suas quebras, das suas falhas. O segundo, no contexto social, significa despir, ficar nu. E o terceiro é um contexto é um significado mais interessante, significa meter na prisão. No contexto do texto, Pedro exorta os seus leitores a tirarem de si todas as más tradições, conceitos, ideologias impostas pelo mundo e vestir-se da nova roupa trazida pelo Evangelho de Cristo. Irmão, foi isso que Cristo fez conosco. Ele nos deu uma nova natureza. Nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor.
desejos que as crianças recém-nascidas têm pelo leite materno, Pedro diz, desejem a palavra de Deus. Porque se você não for alimentado pela Deus, você vai morrer. Os pecados vão te consumir. O mundo vai te consumir. O diabo vai te consumir. Você não vai resistir. Então deseje ardentemente, como crianças recém-nascidas. Desejem o leite materno. Desejem o alimento espiritual. Que no contexto aqui é a palavra de Deus. O resumo é, se não beberem do genuíno leite espiritual, morrem. É um quadro desesperador. A minha pergunta é, você se desespera quando não consegue ler a Bíblia? Quando não consegue orar? Quando não consegue meditar? Ou isso se tornou comum? Não há qualquer influência, né? Não há qualquer consequência da sua vida. Quando você não medita, não ora, não vem ao culto, não vem à escola bíblica dominical, não vem ao culto de quinta-feira, de doutrina. Isso se tornou tão comum entre nós, né, irmão? E esse desejo ardente foi se diluindo. Deixou de ser ardente e também deixou de ser desejo. Para muitos, né? Não são todos, mas a grande maioria. Né? Isso é uma tristeza na igreja. Isso é uma tristeza na igreja. Segundo, o texto aponta para qual deve ser o alimento dos eleitos. O genuíno leite espiritual. Olha só, genuíno. Perguntamos ao texto, que genuíno leite espiritual é este? Devemos observar com bastante atenção o adjetivo que qualifica o leite. Ele é genuíno. A palavra genuíno no original grego é adolo, que significa sem mistura, sem aditivo, sem água, sem maracutaia. Nós vivemos hoje no Brasil uma crise, né, de um combustível todo batizado. A gasolina hoje, você não encontra mais gasolina pura. Você tem carro a diesel, você não encontra mais um diesel puro. Hoje, as bebidas hoje aí, o escândalo está aí na sociedade, né, misturada com metanol. E muita gente aí bebendo e morrendo, porque metanol é um veneno para o organismo. Tudo isso batizado. Para quê? Qual é o objetivo disso? Dinheiro, lucro, ilícito. Isso é muito nós estamos vivendo. E, quando a gente fala de igreja, irmão, quantas igrejas, irmão, que não pregam a palavra de Deus como deve ser pregado, como deve ser ensinado? Quantas igrejas? Quantos falsos pastores aí, que as pessoas dando a vida a esses pastores? Que só trazem ilusão, só promessa de prosperidade, né, de cura, quando na verdade, irmãos, a Bíblia nunca, Deus nunca disse que isso era o fundamento da vida cristã. Nunca disse isso. Há uma cruz a ser carregada. Há um passo a ser seguido. E é um negar-se a si mesmo nesse contexto de vida cristã. Nunca adulterado. Isso é uma coisa assim que aí. A nossa volta. E nós, irmãos, como que, assim, anestesiados, nós não estamos vendo uma lua que nós temos recebido muitas vezes uma palavra pregada com conteúdo bíblico, exposição bíblica coerente, ensino bíblico coerente, doutrina bíblica coerente, e a gente acha que isso não tem valor. E ele mostra, porque ele confronta esse povo que fugiu. Olha, cuidado, não se embebede com essas coisas que estão fora. Está tudo adulterado. Isso não é escritura, isso não é a palavra de Deus. Não se deixe enganar pelos falsos profetas. Pedro está usando o genuíno leite como uma metáfora para dizer que a palavra de Deus pregada pelos profetas e apóstolos é o genuíno alimento para o crente. Observe no verso em 1 Pedro 25, que o tema central é a palavra de Deus. Ela é viva e permanece para sempre. Ela tem alimentado o povo de Deus e a igreja por toda a história, por meio da pregação e do ensino dos profetas no Velho Testamento, dos apóstolos no Novo Testamento e hoje dos pastores, e na eternidade pelo próprio Cristo. As minhas passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão eternamente. Você acha que quando
Cristo restaurar todas as coisas, nós vamos morar na Nova Jerusalém, que ninguém aqui vai morar no céu, todo mundo sabe disso. Nós vamos parar de ouvir a palavra de Deus? Não vamos, irmão. É o nosso alimento de toda a eternidade. Nós vamos ouvir a pregação de Cristo pessoalmente, sem o pecado dentro e fora, olha só. Nós vamos receber o alimento assim, poderoso. Nós vamos entender tudo claramente e vamos aplicar a nossa vida de uma maneira tremenda, sublime, em amor e em gratidão a Ele. Ela permanece para sempre. Por isso, a expressão genuíno leite espiritual significa a pura palavra de Deus. A pura palavra de Deus. Agora vamos observar a natureza desse leite. A sua natureza é espiritual. Esta realidade é de extrema importância para a igreja. O que Pedro está dizendo com espiritual, com um genuíno leite espiritual. Entender o significado de espiritual no contexto é de extrema importância, pois se não entendermos, vamos estar bebendo leite adulterado. A palavra espiritual no original grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho Testamento é escrito em aramaico. Então, quando nós vamos expor um texto no Velho Testamento, um texto do Novo Testamento, é por obrigação daquele que vai ensinar e pregar, abrir a versão no grego ou abrir a versão no hebraico e ir estudando com o português e o texto original junto e comparando ali as palavras, para ter mais entendimento e clareza a respeito da mensagem do que a palavra de Deus está nos dando. Então, a palavra espiritual no grego original é logikon, que significa racional e lógico. Portanto, o entendimento que devemos ter é o alimento para o crescimento e a maturidade cristã depende diretamente da inteligência, do racional, da lógica, da compreensão dos fatos explícitos da palavra de Deus. Pedro não está falando aqui de um espiritual da teologia do arrepio, do transe, do êxtase, que provoca danças, histerismo, de parar em línguas desconexas, de gritos de ordem e gritos proféticos. Não está falando nada disso aqui. Como é que vê hoje ao nosso redor? A palavra espiritual só aparece 2 vezes no Novo Testamento, como está aqui. Essa palavra logicon aqui. A primeira em Romanos 12:1 e a segunda em Pedro, 1 Pedro 2:2. Ambas apontam para o culto racional, inteligível e lógico. Em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo exorta a igreja ao culto inteligível, racional. A igreja, sob a luz da palavra de Deus, deve, com inteligência e conhecimento doutrinário, saber o que é o culto e a quem está cultuando. Em 1 Pedro 2:2, o apóstolo ordena a igreja a se alimentar intensamente da doutrina bíblica que vem sendo pregada pelos profetas e agora pelos apóstolos no tempo da peregrinação. A pregação profética do Velho Testamento e a pregação apostólica trazida por Pedro é sem alteração, é sem falsificação, é a genuína palavra de Deus. Então, o resumo, irmão, de 1 Pedro 2:2 e Romanos 12:1 é: o espiritual está ligado diretamente ao conhecimento da doutrina com inteligência, lógica e razão. Por isso que devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, isto é, a genuína palavra de Deus com inteligência, com lógica e com razão. É assim que a gente cresce. Eu sei que muitos aqui estudaram, terminaram a faculdade, outros terminaram o segundo grau, fizeram cursos técnicos. Vocês estudaram, vocês usaram o quê? A lógica, o entendimento e a razão para concluir o curso. Por que quando a gente adapta as escrituras, a gente vai fazer diferente? A gente esquece a lógica, a razão, o entendimento e começa a... Não é assim, irmão. É a mesma coisa. Esse princípio que a gente aplica para os estudos que está dentro de nós, dados por Deus, deve ser aplicado da mesma forma na Escritura. Isso não é falta de espiritualidade nenhuma. Isso é o fundamento da espiritualidade. Abrir as Escrituras, ler, entender o que está escrito.
e aplicar a nossa vida. Isso é espiritualidade. Não é aquela questão transcendental, de arrepio. Irmão, isso não promove o crescimento espiritual. Isso são coisas momentâneas. Você apela para o emocional, simplesmente para isso. E a nossa vida, irmão, o emocional faz parte. Eu concordo com isso. Mas não é o fundamento da nossa vida. O fundamento da nossa vida, irmão, é o conhecimento lógico, racional da palavra de Deus. Por que eu estou cultuando? Aqui eu estou cultuando. Então, isso é uma coisa que eu penso para fazer isso. Eu estou usando minha lógica, dada por Deus, a minha razão dada por Deus para isso, e aplicando a esse conhecimento e me submetendo a ele. É isso que Pedro está dizendo aqui. Não existe espiritualidade sem o conhecimento racional da doutrina. Não existe. É outra coisa. Não existe culto espiritual sem o conhecimento racional da Bíblia. O nosso culto aqui é totalmente racional. Estamos abrindo aqui, eu não falo de racionalismo, aí é outra filosofia, não é isso. Eu falo racional, usar a mente, usar o coração para entender as escrituras. Não é um racionalismo filosófico. Esqueça isso. Nada a ver aqui, não vai se aplicar aqui de jeito nenhum. Mas aqui eu estou com entendimento. Eu devo me despojar do quê? Da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja, de toda a sua... Isso eu tenho que fazer. Eu sei o que é. Eu sei o que é a maldade, eu sei o que é o dolo, eu sei o que é a hipocrisia, eu sei o que é a inveja, eu sei o que é a maledicência, eu sei o que é isso, logicamente. Então, eu vou ter que deixar isso. Porque eu sei o que significa e se eu aplicar isso, eu sei o resultado disso na minha vida. Então, é uma coisa lógica. Você não está no mundo transcendental para poder entender isso aqui, não. Não existe crescimento espiritual sem o conhecimento da palavra de Deus. Você não vai crescer. Portanto, a espiritualidade está diretamente entrelaçada com o conhecimento genuíno da Escritura. Quando Pedro ordena a igreja a desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, está ordenando a igreja a se alimentar da genuína doutrina bíblica. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, que vos foi pregada, ensinada, profetizada. Ela que é o alimento para vocês. Segurem ela, creiam nela, vivam por ela. Alimentem-se dela. A pregação espiritual, se está fundamentada com o genuíno conhecimento da Escritura, se ela não traz esse fundamento, ela não é espiritual e nem pregação bíblica. Está vazia da genuína proteína e não pode alimentar ninguém. É fogo de palha. É palha. Quanta gente, irmão, quantos irmãos, quanta gente se alimentando com palha seca, focando só no emocionalismo. Ah, o culto foi bom, com a bênção me arrepiei todinho. Qual foi a mensagem do pastor? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Qual foi o texto que ele usou? Não tem, não sabe. Se é que o pastor usou o texto e usou a exposição do texto. E muitas vezes ele abre a escritura, lê o texto e vai falar de uma coisa completamente diferente do texto. Mas por que eu digo isso? Como pastor, preservando a vida de vocês. Não estou aqui acusando ninguém de nada, pelo amor de Deus, não entendo dessa forma. Eu estou colocando aqui qual é o papel da igreja, qual é o papel do pastor, da liderança da igreja. Ensinar a escritura. E deixa Deus fazer o resto. Porque quem vai fazer crescer, quem vai ver é o Senhor, quando você se alimenta do leite. A mãe dá o leite ao filho. Quem faz crescer? É a mãe que faz crescer? Não pode fazer. É o alimento que ele tomou. E vai desenvolver a criança. Não é, Daniel? Não é, Samuel? Não é, José? Samuelzinho como dela, a mesma coisa. Você tem que funciona assim, a mesma coisa. Você não promove o crescimento dele. Não promove. Você vai promover a educação dele, sim. Você promove a educação. Mas, o crescimento dele, irmão, vem por meio da alimentação que ele está se alimentando. Lá em casa, os dois tiveram alergia a leite de gado. Eles foram criados com leite de cabra. Alimenta o crescimento dele. E se alimentar? E hoje vivem, estão aí, bem, graças a Deus. Né? O profeta diz assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento.
No contexto, significava, o profeta pregava a genuína palavra de Deus, mas o povo de Deus não desejava ardentemente se alimentar dela. Esse é o sentido desse verso. A palavra é pregada, a palavra foi ensinada genuinamente. Mas o povo não estava nem aí, não estava ouvindo a palavra de Deus. Então estava morrendo. Se você não se alimenta, você morre, perece. A palavra perecer significa morrer. Perece espiritualmente. Alguma coisa vai preencher aquele vazio ali, que não é boa coisa. Agora vejamos o propósito genuíno do leite espiritual. Qual é o propósito dele? Então, Pedro, depois de fundamentar que o alimento genuíno é a doutrina bíblica, vai agora mostrar o seu propósito. O primeiro, né, é o crescimento espiritual do eleito. Então, o primeiro propósito de se alimentar da palavra de Deus é o nosso crescimento espiritual. Nós vamos conhecer a Cristo. Nós vamos conhecer a Deus que é Espírito, por meio da sua palavra. Pedro está dizendo que o crescimento do eleito só acontece por meio do alimentar-se da doutrina de Deus. Não há outro meio para o crescimento espiritual. É a palavra de Deus, ela é o único meio para o crescimento genuíno do crente. Vou falar. Por isso, escuta a pregação. Escuta bons pastores na internet. Pastores presbiterianos, pastores sérios. Não dê ouvido a qualquer um. Não faça isso. Não misture as coisas. Você vai confundir sua cabeça com um monte de coisa. Mas seja seletivo nesse processo. Procure que é genuíno nesse processo. Misture o que você escuta, o que você usa na internet. Pastores, bons pastores estão aí, presbiterianos. Alguns, Fernando, Leandro Lima, Éder Júnior, Éder Paz, e muitos pastores aí bons, presbiterianos. Ainda no verso 2, é de suma importância observarmos o verbo crescer. Aqui que é interessante. Está na voz passiva. Isso significa que a ação do crescimento é dada à medida que se alimentam da genuína doutrina. Então é Deus que está fazendo você crescer e desenvolver. À medida que o fiel se alimenta da genuína palavra de Deus, esta palavra faz com que eles cresçam e desenvolvam a vida cristã em maturidade. Olha como Deus se preocupa com Deus. É isso. Chamamos isso de perseverança dos santos. Deus está perseverando por nós. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completar até o dia de voltar. Então isso é, Deus está alimentando o seu povo, fazendo com que ele cresça espiritualmente, quando ele se alimenta da verdade de Deus. O fato é Deus que nos faz crescer por meio da sua palavra. Isso é tremendo. Toda vez que nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós estamos crescendo. O segundo propósito aponta para o alvo deste crescimento, a salvação que há de ser revelada no último tempo. Aqui vem a esperança escatológica. Né? Nós aguardamos com muita ansiedade, com muito desejo, essa salvação a ser revelada no último tempo, quando Deus vai concluir todas as coisas. E vamos ser plenamente restaurados. Pedro volta ao verso 5 e 13 do capítulo 1. O verso 5 aponta para a esperança escatológica da salvação. E o verso 13 revela que Jesus Cristo, ressurreto, é quem está trazendo essa salvação. Irmão, que coisa tremenda isso aqui. Olha o propósito de Deus aqui. Nos alimentando para esperar aqui e recebermos, né, a nossa redenção plena quando ele voltar. Por meio de Deus, a sua palavra. Então, o povo que estava disperso naquele contexto ali, irmão, ao receber uma palavra dessa aqui, aqui foi como um bálsamo. Foi assim, um consolo profundo ao coração dele. Não é em vão a nossa fé. Não foi em vão, não é em vão a nossa peregrinação. Não é em vão meu testemunho. Mesmo que os resultados por mim, pelos meus familiares, meus amigos, mas isso não é em vão. É Deus que está me promovendo aí, me levando à redenção. Isso traz um consolo muito grande. Nós não estamos só nesse contexto. Temos alguém zelando por nós. Até o último dia da sua volta. Nos guardando, perseverando por nós, nos alimentando com a sua palavra. O verbo da expressão no verso 2, crescimento para a salvação, está mais uma vez na voz passiva.
Isso significa que o crescimento para a salvação não é obra do eleito. Eles são passivos, mas é dado por Deus segundo o contexto do texto. Quando ardentemente nos alimentamos da palavra do Senhor, do Evangelho, Deus promove o crescimento do fiel na esperança da salvação final em Cristo Jesus. É Deus quem persevera em levar a sua igreja até a redenção final. Que coisa linda isso aqui. Que esperança maravilhosa para mim. No verso 3, Pedro revela a certeza de que o Senhor é bom. Nós vamos encerrar aqui a nossa exposição. Que diz o verso 3? Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. A leitura desse verso, sem observar o contexto da carta, pode pôr em dúvida a eleição e regeneração do pecador, dada por Deus nos versos 2 e 3 do capítulo 1. Pedro não está duvidando, nem pondo em dúvida o novo nascimento dos eleitos, nem sua nova vida, nem a bondade de Deus. Essa não é a ideia central do texto. Pelo contrário, ele está afirmando que os eleitos têm provado da bondade de Deus de maneira real, por isso sabem quem ele é bom. Onde é que eles provaram essa realidade? Olha só. Bendito o Deus e Pai, bendito é bondoso, né? De nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está em 1 Pedro 1:3. Que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí continua no 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então aqui os eleitos provaram de quê? Da muita misericórdia de Deus, da regeneração, da viva esperança, da herança incorruptível e da regeneração final. Então, irmãos, o se nesse contexto aqui é uma conjunção confirmativa na gramática grega, significando uma vez que, ou já que. Sendo assim, ele está dizendo o seguinte: uma vez, ou já que vocês provaram, vocês sabem que o Senhor é bom. É isso que ele está dizendo. Ele está encerrando uma ideia completa quanto ao alimento genuíno que Deus tem dado à igreja por meio da pregação do Evangelho e que ele tem produzido na vida dos crentes, que é um alimento genuíno no Evangelho de Deus. Ele está afirmando que o Senhor é bom e vocês têm provado esta realidade por meio do genuíno leite espiritual. Ele está fazendo referência ao Salmo 34:8, quando diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, o refúgio é uma prova de que Deus é bom. E esse do Salmo 34:8 provou porque se refugiou no Senhor. O verbo provar é comum aos dois textos. Do Salmo 34:8, em 2 Pedro aqui, verso 3. Significa a certeza de conhecer o gosto do alimento degustado. Tanto o salmista como os eleitos sabiam o gosto da doutrina da graça de Deus, pois tinham provado deste bocado, por isso tinham a certeza de que Deus é bom. Pedro mostra o sabor da doutrina da graça do capítulo 1, no ápice da bondade de Deus, que está no fato de que Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, o entregou à cruz para morrer em favor da sua igreja. A expressão do verso 3, teve experiência, significa justamente isso. Vocês provaram no sentido de degustar, de saborear, de comer, de experimentar o sabor da vontade de Deus. Na pessoa de Cristo, em seu sacrifício, na sua morte, ressurreição e exaltação. Isto é, os eleitos provaram da regeneração do Senhor por meio de Cristo. E quanto a esta realidade, não há sombra de dúvida. Você provou, você tem provado isso na sua vida. Deus lhe regenerou. Você provou isso, e é uma experiência pessoal, muito íntima, mas você sabe o gosto disso. E você sabe que o Senhor é bom porque você provou disso, Ele fez com que você provasse disso.
Ele lhe deu essa experiência em Cristo Jesus quando ele lhe salvou. Por esse motivo, o verso 2 não põe em dúvida a bondade, o verso 3, desculpa, a bondade do Senhor, mas revela uma certeza real. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Deus é bom, e quanto a essa realidade não há argumento contrário. A igreja tem degustado, tem provado da sua bondade. Isso é revelado nas consequências do sacrifício de Cristo e da sua ressurreição. Cristo morreu para nos libertar e para nos salvar. E por que Cristo ressuscitou? Para nos justificar diante de Deus. Ele salva, morrendo, e nos justifica quando ressuscitou. E nós somos hoje, irmãos, justificados diante de Deus. O que isso significa, irmão? O que isso significa? O que é ser justificado diante de Deus por Cristo? Então, quando Deus nos olha, quem se põe à frente? Qual é a lente que Deus usa para nos ver? Cristo. Ele nos justificou, ele nos tornou justos diante de Deus. Por isso que você se prostra diante de Deus para orar, para ler a palavra de Deus, para buscar a sua paz, para interceder. Por isso que você derrama suas lágrimas diante dele e ele aceita isso. Porque você foi justificado por Cristo. Você é justo aos olhos de Deus. Mas, pastor, eu sou pecador. Eu sei, você não sou. Mas mesmo assim, essa natureza ainda, né, dentro de nós, Deus nos considera justos por causa de Cristo. Aquele que ressuscitou para nos justificar. Irmão, não há como dizer que Deus não é bom. Ah, pastor, mas tanta injustiça por aí. A injustiça é fruto do pecado. Não há outra razão para o pecado. O coração duro. Porque no fundo, os homens sabem o que é certo e o que é errado. Deus não destruiu o senso de discernir o que é certo e o que é errado. Ele faz errado sabendo que está errado. Por isso que está tentando maldade no mundo. Não é culpa de Deus. É culpa do mundo. É culpa do pecado, da sua maldade. Mas Deus é bom que mesmo nesse contexto, ele traz o remédio. Pessoa de Cristo. Seu sacrifício e a sua ressurreição. Conclusão da nossa exposição, irmão. Não há como a igreja amadurecer na vida cristã sem um crescimento inteligente e racional da palavra de Deus. Não há como a igreja ser espiritual sem o conhecimento, inteligência racional da palavra de Deus. Não há como o culto ser espiritual sem o conhecimento e inteligência da palavra de Deus. Não há como ser um eleito maduro sem o conhecimento inteligente e racional da palavra de Deus. Se a igreja não alimenta as suas ovelhas com a genuína palavra de Deus, ele está dando as suas ovelhas para os lobos mercenários. A igreja só cresce no conhecimento da palavra de Deus para a salvação se sua liderança alimenta as suas ovelhas com a genuína palavra de Deus. Se a ovelha não deseja ardentemente se alimentar da genuína palavra de Deus, vai ser raquítica e nanica. Não vai crescer. Se o pastor não prega para a sua igreja a genuína palavra de Deus, alimentando seu rebanho para a salvação, é um mercenário, é um enganador. Não se engane com isso. A vida de santidade, espiritualidade e maturidade cristã está profundamente presa e relacionada ao culto racional, inteligente a Deus. O apóstolo Pedro é claro, para finalizar aqui a nossa exposição. A igreja necessita, assim como os recém-nascidos, da genuína doutrina bíblica para crescer em santidade e maturidade no tempo da peregrinação e da provação. Deus não dá outra opção de dieta para o crescimento da sua igreja. Sua doutrina é um alimento completo e genuíno. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Aqueles que são membros de uma igreja cristã, que estão em plena comunhão com ela, são convidados a tomar parte da ceia do Senhor.